Coisa boa está na casa do Senhor. O salmista nos diz e nos convida também a fazer o mesmo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de nós estarmos alegres, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quero agradecer aos nossos pastores, pastor Simval, pastora Rosália, pela oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Também a convite do pastor Marcelo Mantovani, numa temática tão importante, tão relevante para as nossas vidas. Ao longo de algumas semanas já estamos falando a respeito de gigantes que atravessam as nossas vidas e que a gente precisa vencê-los todos os dias. Amém, queridos? Você é vencedor? O Senhor nos chama de mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12, dos versos 1 ao verso de número 4. Enquanto você abre, também está sendo projetado aqui no telão. Num culto como esse, meus irmãos, nós não viemos aqui somente para buscar. Nós viemos aqui para entregar algo para o Senhor. Nós viemos aqui nesta noite para entregarmos algo para Deus. E se o Senhor nos abençoar, amém. Se Ele não nos abençoar, amém também. Importa que nós, nesta noite, adoremos aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que nos transportou para o Filho, o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo, aleluias. Glória a Deus. Para nós acompanharmos aí, todos numa mesma versão, vamos fazer então a leitura aqui pelo que está posto no telão. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E o último, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Eu quero orar nesta noite com você. Soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar nesta noite pela tua palavra, Senhor, que tu possas falar ao teu povo reunido neste lugar, não aquilo, meu amado Deus, que o teu povo deseja ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou e reservou nesta noite para transmitir ao teu povo que se reúne neste lugar. Continua conosco nesta noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, então nós vamos falar nesta noite sobre vencendo o gigante do pecado. Nós já identificamos alguns gigantes ao longo dessas semanas, eu vinha falando isso a respeito, vinha falando com a minha esposa no carro, que são muitos os gigantes que nós enfrentamos diariamente. Já foi falado aqui do gigante do medo, do gigante por exemplo, das enfermidades, o gigante, da falta de fé e tantos outros gigantes que nos sobrevêm diariamente. Todos os dias nós estamos guerreando, todo dia nós estamos batalhando. E a respeito do pecado, a Bíblia tem uma definição bem clara que está na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 4, que diz o seguinte, que o pecado é o descumprimento ou a violação dos preceitos estabelecidos por Deus, que o Senhor já estabeleceu.
Então, pecado, irmãos, é um descumprimento, é uma desobediência, é algo que você deixou de fazer, o Senhor te chamou para fazer algo e você não fez. Isso é um descumprimento ou uma violação dos preceitos que o Senhor estabeleceu na sua palavra. A Bíblia, irmãos, ela nos informa desde o início que exatamente da história da humanidade existe uma batalha, existe uma guerra, uma verdadeira guerra que está sendo travada todos os dias contra o chamado gigante do pecado. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo de número 5, verso 17, ele afirma que a carne, ela milita com o espírito e também o espírito milita com a carne, porque eles são opostos entre si. Tal, irmãos, é a guerra interior que há dentro de nós. Há uma metáfora a respeito de dois lobos. E essa metáfora, ela termina justamente dizendo: aquele a quem você mais alimentar é aquele que vai sobressair, é aquele que vai obter vitória. Então nós estamos em uma guerra, louvado seja o nome do Senhor. O renomado pregador batista Charles Spurgeon, falando sobre o pecado, certa vez ele disse: não pode haver paz entre você e Cristo se houver paz entre você e o pecado. Olha, irmãos, que coisa séria. Não pode haver paz entre você e Jesus se houver paz entre você e o pecado. Olha que coisa séria. Ele também diz mais, ele diz assim: olhe para a cruz e odeie o pecado, pois foi o pecado que cravou, que pregou Jesus num madeiro. Se há uma coisa, meus queridos, que nós devemos odiar, chama-se pecado. Nós devemos odiar o pecado. E ele está sempre à nossa espreita. Por quê, meus queridos? O pecado é um gigante tão perigoso. Primeiro, porque ele promete alegria e no fim é só tristeza. Ele promete liberdade, mas só escraviza. Ele promete vida, mas mata. Porque o salário do pecado é a morte. Então veja que o pecado, ele é ardiloso, ele é perigoso. E nós devemos estar com uma lupa bem aguçada. Ou o pecado deve estar sempre na sua alça de mira, para que você de maneira alguma possa ser afugentado por ele. O pecado está aí, irmãos, e ele está para ser vencido por aquele que já foi remido pelo sangue de Jesus. Amém? Olha que coisa interessante. O pecado, irmãos, ele é, na sua essência, perigoso, porque ele pode levar você mais longe do que da onde você quer ir. Ele pode reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E ele, irmãos, pode lhe custar um preço mais caro do que você gostaria de pagar. Olha, irmãos, olha o problema do pecado. Ele pode levar você mais longe daquilo ou que você gostaria de ir. Ele pode reter você mais tempo no lugar onde você gostaria de ficar. E ele pode lhe custar mais caro do que aquilo que você gostaria de pagar. Tal é essa força que o pecado tem e que nós precisamos resistir todos os dias a ele. Por isso, irmãos, o escritor da carta aos Hebreus, ele nos alerta exatamente para isso. Ele diz que nós não resistimos até o sangue, combatendo o pecado. Está no versículo 4. Nós não resistimos ainda ao pecado até ao sangue. Nós não resistimos ainda.
Está muito em alta no Brasil e até mesmo no mundo inteiro, esses eventos de lutas, normalmente lutas marciais, né? Esses eventos grandes de lutas. E aí você vê ex-pugilistas, você vê ex-lutadores de MMA, aí você vê também influenciadores digitais, você vê artistas de um modo geral, você vê cantores. E eles conseguem lotar, os que promovem estes eventos conseguem lotar arenas inteiras. E as pessoas vão lá para ver um ex-lutador de MMA com um cantor. Ele vai lá e assiste, né? A plateia vai lá e assiste um ex-pugilista com um influenciador digital. E o que nós observamos, irmãos, é que parece que é algo combinado. Porque, ao final, o perdedor pouco se machucou, pouco está em evidência hematomas. Os hematomas não ficam evidentes, parece que foi algo combinado, parece que foi um show de exibição. E por que eu falo isso, irmãos? Porque na nossa luta contra o pecado, irmãos, nós não vamos de maneira nenhuma encontrar, por exemplo, um ex-pugilista já com as suas luvas penduradas. Você não vai encontrar, o pecado não pode ser comparado a um ex-pugilista aposentado. O pecado ele não pode ser comparado, irmãos, a um ex-lutador de MMA que já parou há mais de 10 anos. O pecado ele não pode ser comparado de maneira nenhuma com um influenciador digital ou um cantor que seja. Porque esses se deparam, esses já passaram a sua carreira, já terminaram a sua carreira, estão ali para ganhar algo mais, um plus. Os que promovem estes eventos ganham rios de dinheiro. Os envolvidos, os lutadores, mesmo aquele que ganhou e aquele que perdeu, ganham rios de dinheiro. E a comparação que eu faço nesta noite, irmãos, é justamente que o pecado, ele tem a sua força. Ele tem a sua força, mas o Senhor está nos chamando, está conclamando a sua igreja para vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Aleluias! O Senhor está nos conclamando, irmãos, para podermos vencer o pecado. Sabemos que o pecado, ele tem os seus ardis, ele tem a sua força, mas aquele que está conosco é maior do que qualquer coisa. Aquele que está contigo é maior do que qualquer coisa. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O pastor, conhecido pastor presbiteriano, Hernani Dias Lopes, ele retrata o pecado como o maior de todos os males. Porque nos priva do bem maior que temos, que é a nossa comunhão com Deus, e isso tem implicações eternas. Porque você pode, irmãos, na verdade, você pode ter uma enfermidade, e essa enfermidade não vai impedir de você ir para o céu. Você pode, por exemplo, ter medo e o medo não impedir que você entre no céu. A incredulidade, sim, pode interferir, mas, irmãos, o pecado interfere diretamente na nossa comunhão com Deus. E aquele que não tem comunhão com Deus não pode subir aos céus. E quantos querem nesta noite subir aos céus? Então o Senhor está te chamando nesta noite para vencer o pecado. E o Senhor vai te dar as armas, as ferramentas necessárias para que você possa vencer este mal. O Senhor vai te dotar de toda a aparelhagem espiritual para você vencer essa batalha ferrenha. O Senhor vai te dar as condições para você vencer, em nome de Jesus. No domingo eu não pude vir pela manhã, vim pela manhã, mas não pude vir à noite, mas vi a pregação do evangelista Guilherme Batista.
E ele disse algo interessante, e eu guardei para mim. Ele disse o seguinte: muitas vezes nós queremos o extraordinário, mas nós não fazemos nem o básico. E o básico é exatamente, irmãos, orar, é jejuar, é ter compromisso com Deus, leitura da sua palavra. Olha aí, irmãos, as ferramentas que nós temos ao nosso dispor para nós desbaratarmos o pecado. O Senhor está dispondo de ferramentas. Quem ora, irmãos, quem ora, quem lê a palavra e quem jejua, está suscetível a vencer o pecado. Amém? Quem ora, quem jejua, quem lê a palavra, irmãos, vira uma bomba nas mãos do Senhor. Vira uma bomba atômica nas mãos do Senhor. Quantos querem virar uma bomba atômica nas mãos do Senhor? Começa, irmãos, a fazer essa tríade. Começa a orar. Começa, irmãos, em nome de Jesus, a jejuar. Começa, irmãos, para a glória de Deus, a ler a palavra do Senhor, que você vai virar uma dinamite nas mãos do Senhor. O diabo não vai te parar. O pecado não vai te parar. Nada nesta terra vai poder te parar. Porque o Senhor está te adestrando para a guerra. Aleluias, louvado seja Deus. Quando, irmãos, você está preparado para a guerra, há lutas nas nossas vidas que você não precisa lutar, porque o Senhor toma a dianteira e vai aplanando o caminho, o Senhor vai resolvendo os problemas, porque você está como um soldado nas mãos do Senhor. Aleluias. Nós somos soldados de Cristo. E o soldado, irmãos, ele não se embaraça de maneira nenhuma, mas ele quer agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluias. Oh, louvado seja Deus, porque o Senhor nos alistou, porque o Senhor continua alistando crianças, porque o Senhor continua alistando jovens, o Senhor continua alistando adultos, homens, mulheres, novos e idosos, o Senhor tem alistado para a guerra. Louvado seja Deus. E precisamos vencer esta batalha. Não podemos deixar que este embaraço, irmãos, nos afugente da presença do Senhor. O bem maior que nós temos, irmãos, é a presença do Senhor na nossa vida. Não é o seu carro do ano. Não é, irmãos, a sua casa confortável. O bem maior que você tem na sua vida é a presença do Senhor. Aleluia. Porque se você tiver a presença do Senhor na sua vida, irmãos, aleluia, não vai precisar tanto de uma casa ou de um carro. Tudo isso é necessário, nós sabemos, mas a presença do Senhor preenche a nosso ser, preenche a nossa vida. Aleluia. E você não vai sentir falta de nada, porque nós sabemos o seguinte: a palavra do Senhor nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A presença do Senhor é marcante nas nossas vidas. E essa pecha do pecado, irmãos, esse pinche do pecado não vai pegar em você. Essa nódia, irmãos, que é o pecado, ela não vai pegar em você. Coisa ruim, irmãos, é quando uma nódia pega numa roupa, é ou não é? A vontade que dá é o quê? Jogar fora. Não serve para mais nada. Você pega, por exemplo, uma manga que está verde, ela solta aquele leite e pega na roupa, é um problema. Né, irmão Jacques? Quando a gente pegava manga lá das antigas. Aquela nódia, irmãos, ela pega naquela roupa e é uma luta para sair. E mancha e fica feio. Você perde o sabor de usar aquela roupa. A sua vontade é de você se desfazer dela. Mas nesta noite, irmãos, aleluias, a nódia do pecado vai sair da sua vida em nome de Jesus. Essa pecha do pecado vai sair da sua vida em nome de Jesus. Porque há poder, irmãos, há poder no nome de Jesus. Quando João se deparou com Jesus, João Batista, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Jesus que tira o pecado do mundo, quando nós nos submetemos a Ele, quando nós recorremos a Ele, quando nós, irmãos, buscamos a sua face diuturnamente.
aí faz a diferença na nossa vida. Então, nosso embate, irmãos, com o pecado, são todos os dias. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Nosso combate, irmãos, é todos os dias. Não há trégua, irmãos. Nós vemos as lutas lá no Oriente Médio. Aquelas guerras parecem ser incessantes, mas tem tréguas. A cessar fogo. Com o pecado a gente não tem, irmão, cessar fogo. A gente não joga a toalha, a gente não esmurece. A gente está na presença do Senhor para vencer o pecado todos os dias. Foi assim, irmãos, com Caim. Deus falou para Caim em Gênesis capítulo 4, verso 7. Se fizeres o bem, não serás aceito. Mas se fizeres o mal, o pecado está à porta. E para ele será o seu prazer. Sobre ele você deverá dominar. Amém? Sabe aquele cachorro que você coloca na coleira e você o conduz para onde quer? O pecado na mão do crente deve ser assim. Não aquele pitbull que não foi domesticado, que avança em todos. Ele deve ser um animal domesticado. Amém? Você deve dominar. Caim não conseguiu dominar o seu pecado. E ele cometeu o primeiro assassinato na Bíblia. Amém? O pecado é para nós dominarmos. O pecado, irmãos, é para nós vencermos. Em nome de Jesus. Na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1, ele diz: filhinhos, não pequeis. Então, irmãos, a regra é não pequeis. O Senhor não nos deu autorização para nós pecarmos. A ordem de Deus é para que nós não venhamos a pecar. É uma ordem de Deus. O Senhor nos deu esta ordem. Mas o versículo ele não para por aí. Apesar, irmãos, de nós não termos uma licença para pecar, todavia nós temos um advogado. Jesus Cristo, o justo. Aleluias. Ele disse: não pequeis, filhinhos, não pequeis. Mas se todavia pecar, tens um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque talvez você diga: não, o meu pecado é tão grande que o Senhor não irá mais me receber. Irmãos, não tem pecado que o Senhor não possa perdoar. Não tem pecado que o Senhor não possa limpar. Não tem nódoa, como eu falei, que não possa ser limpa pelo alvejante de Jesus. Aleluias. O alvejante de Jesus limpa qualquer coisa. O alvejante de Jesus limpa qualquer coisa. O alvejante de Jesus limpa qualquer vida. A solução, porque o Senhor tem essa autoridade, tem esse poder. Observe, irmãos, que a ordem não pequer é para que nós não venhamos a pecar. Mas se pecarmos, nós temos um advogado. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender, quando nós falamos que temos um advogado perfeito, porque Jesus é o nosso advogado perfeito, nós precisamos entender que essa ação intercessória de Jesus em relação a nós não é para nos inocentar, mas é para afirmar a nossa culpa. Amém? O Senhor, irmãos, quando se achega a nós, Ele não vem somente para nos inocentar, mas também para reafirmar a nossa culpa. Ele não vem, irmãos, em segundo lugar, para dizer que você tem méritos. Porque diante de Deus, irmãos, ninguém tem mérito.
Os méritos são de Cristo Jesus, porque foi Ele que se entregou por mim e por você no Calvário para nos dar a vida eterna. Então nós não temos méritos. A terceira coisa, Ele não veio de maneira nenhuma para nos deixar sem culpa ou para nos inocentar, como eu acabei de dizer. Porque Ele não tem o inocente, o culpado por inocente. Ele não tem. Então a primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, e aí nós precisamos saber o que significa advogado. Advogado vem do latim paracletos, que significa estar ao lado de alguém. Ninguém se apresenta a uma autoridade judicial sem um advogado. É ou não é? Você tem que se apresentar a uma autoridade judicial. Se você não tiver um advogado, vão providenciar um defensor público para você. Então, advogado, irmãos, a palavra advogado significa alguém que está do seu lado, alguém para advogar as suas causas, alguém para estar ao seu lado. Mas, irmãos, há uma diferença muito grande, porque eu falei que Jesus ele não veio para nos inocentar, mas para nos reafirmar que nós somos culpados. Todos nós somos culpados do sangue de Cristo derramado no Calvário, sim ou não? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o Senhor abre-nos a oportunidade. Abre-nos a oportunidade. Há necessidade, irmãos. Há essa necessidade. O advogado tem que estar ao seu lado, frente a uma autoridade judicial. Mas Jesus veio fazer muito mais do que isso. Jesus veio te substituir. Amém, irmãos? Quem está me entendendo, diga amém. Jesus não veio só para estar do teu lado, e Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas o advogado Jesus, irmãos, Ele não veio só para ficar do teu lado. Jesus veio para te substituir como um cordeiro pascual. O Senhor veio para te substituir. Oh, aleluia! Que coisa gloriosa! É por isso que Ele é o nosso advogado perfeito. Porque além de estar do nosso lado, Ele nos substituiu. Ele tomou a culpa que era minha. Ele tomou a culpa que era sua. Aleluias! O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Jesus toma então, irmãos, o meu e o teu lugar. Ele nos substitui. E os irmãos sabem, irmãos, que quanto mais um advogado se torna especialista na sua área de atuação, tanto mais os seus honorários advocatícios se elevam. Sim ou não? Quanto mais você se torna especialista na sua área, na área de advocacia tem mais de 15 áreas de atuação, muito mais do que isso. Mas as principais são pelo menos 15. E quando você se torna um especialista, seus honorários ficam exacerbados. Eles crescem. E aí você passa a ser de um pequeno grupo seleto, né? Onde você começa a ser requisitado por figurões, pessoas abastardas, pessoas ricas. E essas pessoas ficam difíceis, ficam quase que inacessíveis. Esses advogados de políticos, de figurões, de bigs empresários, donos de big techs, eles são quase que não inatingíveis, porque se tornam especialistas naquilo que fazem, no ramo de atuação. Mas nesta noite, meus queridos,
Você e eu temos o advogado dos advogados, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Ele está contigo nesta noite. Aleluias. Ele está contigo nesta noite. E o mais interessante é que Jesus, sendo supremo advogado, ele não cobra nada, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Os irmãos sabem que honorários advocatícios são... tem uma tabela. Você não pode cobrar, mesmo que daquele piso, há uma tabela. Jesus não cobra nada, irmãos, para te defender. Jesus não cobra nada, pastora Rosália, para nos defender. Olha que coisa maravilhosa. É de graça. O Senhor advoga, irmãos, para o pobre e para o rico. O Senhor advoga, irmãos, para o doutor e para o analfabeto. O Senhor, irmãos, advoga para brasileiros e americanos. O Senhor advoga, irmãos, para africanos. O Senhor advoga para asiáticos. O Senhor advoga para europeus. O Senhor advoga para oceânicos ou da Oceania. Amém, queridos? O Senhor advoga a sua causa. Se nesta noite você acha que a sua causa é impossível, eu te apresento Jesus. A sua causa tem solução. Oh, irmãos, aleluia, o seu pecado tem solução. Eu te apresento nesta noite Jesus. Eu te apresento o advogado que não cobra nada. Esses figurões, irmãos, quando eles têm muito dinheiro, eles não têm só um advogado, pastor André. Eles têm uma banca de advogados. Uma banca. Viu, pastor Josimar? Uma banca de advogados eles têm. E a única coisa que Jesus te pede nesta noite é que Ele quer ser o teu único advogado. O teu advogado fiel, que não vai perder a tua causa. A tua causa, ela não é perdida nesta noite. O Senhor vai te resgatar nesta noite para a glória do nome dEle. A sua causa não é perdida. Jesus não precisa, irmãos, de banca de advogados, porque Ele é o supremo advogado, aleluias. E mais ainda, aqui na terra nós precisamos de advogado. Mas no céu só existe um que intercede por nós. Aleluia, Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e intercedendo por você nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, irmãos, vencer o pecado, esse gigante. Nós temos todas as ferramentas. O Senhor já nos colocou essas ferramentas ao nosso dispor. Está aqui. Toma. Se você não usa uma ferramenta, ela enferruja e ela perde o corte. Você tem usado as ferramentas que Deus tem colocado em suas mãos? Para vencer o mal, para vencer o pecado? O Senhor tem nos colocado em nossas mãos as ferramentas adequadas para nós vencermos o pecado todos os dias. Todos os dias. É por isso que nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês e participamos da ceia do Senhor. Sabe o que é a ceia do Senhor? É um reforço à comunhão com Deus. Ah, pastor, por que a gente não faz todo dia? Não, não fazemos todo dia, mas você tem que vencer o pecado todo dia. Nós nos reunimos aqui e realizamos a ceia do Senhor uma vez por mês, como um reforço à comunhão com Deus. Mas essa comunhão com Deus, irmãos, não é só uma vez por mês. Essa comunhão com Deus são todos os dias. O Senhor está nos convidando para termos comunhão com Ele todo santo dia. O Senhor está nos conclamando para isso. Irmãos, o pecado, ainda falando sobre o pecado, é algo tão sério que Deus criou o homem e a mulher perfeitos. Colocou no lugar perfeito. Tinham eles perfeita comunhão. Quando o pecado entrou, o que é que aconteceu? Eles foram banidos do Éden.
Mas quando eles se voltaram para Deus, o Senhor mudou a sorte. Como o Senhor nesta noite quer mudar a tua sorte. Como o Senhor quer mudar a minha sorte nesta noite. Aleluias. Quer mudar a sua vida. Nesta noite o Senhor te trouxe a este lugar. Aleluias. Para ter uma vida nova com Ele. Em Provérbios capítulo 28, verso 13, diz assim: aquele que encobre as suas transgressões ou seus pecados nunca prosperará, mas aqueles que as confessa e deixa, esse alcança misericórdia. O Senhor está nos convidando nesta noite para vencer esse gigante, para vencermos o gigante do pecado. Moisés achou, irmãos, quando ele matou o egípcio, ele achou e enterrou ali na areia, ele achou que tinha escondido o corpo. Mas ele se esqueceu de uma coisa. Ele se esqueceu do vento. O vento muda a areia de lugar. Já viu dunas? As dunas lá no Nordeste, horas elas estão num lugar, horas estão em outra, porque o vento movimenta. E o vento movimentou e mostrou ali o egípcio morto. Ele não contava com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque a areia não esconde pecado. Não tem como esconder o pecado e colocar debaixo, irmãos, do tapete. Oh, aleluias, porque o Senhor é aquele, aleluias, que nos purifica por intermédio do seu sangue. Só Jesus pode nos limpar de todo pecado. Só o Senhor pode, irmãos, nos limpar de todo carrapicho. Só o Senhor pode nos fazer vencer o gigante do pecado, para que tenhamos comunhão com Ele. Martinho Lutero, certa vez ele teve um sonho terrível. E ele sonhou com o diabo. E o diabo, ele tinha uma lista na sua mão. E naquela lista, ou naquela relação, constavam todos os pecados que Martinho Lutero tinha cometido. E ele começou a anunciar os pecados. Você fez isso, você fez aquilo outro. E Martinho Lutero, ainda no sonho, ele falou: é verdade. Mas aí nessa sua lista não está escrito que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aleluias! Louvado seja Deus! Não estava na lista que Jesus, o sangue dele, nos purifica de todo o pecado. Vamos nos colocar de pé nesta noite em nome de Jesus. Os nossos pecados, irmãos, fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59, verso 1 diz que há uma separação entre nós e Deus quando nós pecamos. Mas o Senhor nos deu, queridos, o ministério da reconciliação. O Senhor nos chamou para nos reconciliar. Quando Deus trouxe Jesus a esta terra, Ele estava reconciliando o homem consigo mesmo, por intermédio do sacrifício de Jesus. E o Senhor, nesta noite, está te convidando a você se reconciliar com o Senhor. Ele está te convidando, meu irmão, minha irmã, a você ter uma vida nova com Ele, a você vencer o pecado. Se o pecado, irmãos, está te batendo e te levando à lona, é hora de você mudar esse jogo. Amém? É hora de você dar um looping e mudar esse jogo para a glória de Deus. Porque o Senhor vai mudar a tua história. No momento em que você se submeter ao Senhor, o Senhor mudará a tua história. Louvado seja Deus. Isso vale, irmãos, para descrentes e para crentes. E eu quero orar nesta noite, porque eu preciso devolver a palavra e a condução ao
pastor André. Quero orar por você nesta noite, para que Deus possa renovar as tuas forças, para que Deus possa te fortalecer diante do gigante do pecado. Ele tenta realmente nos afugentar, mas ele já é derrotado em nome de Jesus, assim como o inimigo de nossas almas é derrotado. Jesus pisou na cabeça da serpente. Ó Deus soberano e eterno, Senhor, nesta noite eu oro pelos teus filhos, eu oro pela tua igreja reunida neste lugar. Ó Santo Deus de Israel, muitas vezes, Senhor amado, o diabo chega com as suas sutilezas. Ele chega, Senhor, de mansinho, e muitas vezes engoda a muitos. E depois ele diz que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas nesta noite nós temos uma boa notícia, nós temos uma esperança da parte do Senhor. Que o Senhor, aleluias, Ele nos trouxe tamanha salvação. E Ele também nos trouxe e nos dotou de capacidade para vencermos o pecado. O pecado pode ser um gigante, mas nós temos um valente maior que domina a nossa vida, que domina os nossos atos, que domina todos os nossos desejos, todas as concupiscências. O Senhor domina pelo Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo seja derramado na vida de cada um dos Teus filhos nesta noite. De maneira tal, Senhor, que possamos, para a honra e glória do Teu santo nome, vencer este inimigo mortal para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.